Vamos falar de Vasco, a bola rola domingo às 6 da noite no Maracanã. Vasco, na verdade, Fluminense comandante da partida, inclusive teve estresse sobre a venda dos ingressos, mas as duas diretorias já chegaram ao denominador comum, com o Fluminense disponibilizando carga extra, mais de 10 mil ingressos de carga extra para o jogo, que promete ser de casa cheia. Vamos falar também sobre o futebol feminino, vamos falar sobre os goleiros. Um deu um tchau, outro falou sobre como foi a sua ansiedade antes de estrear para a camisa vascaína e o alívio da estreia com vitória. Vamos falar de tudo isso após a vinheta. Salve, salve, galera do Vascão! Mande um vídeo para o Vasco Velocidade para apoio no nosso Vasco. O Vasco Connection. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui a galera tem moral, aqui todos têm vez. Bom, a bola rola domingo e no Maracanã, eu ia falar isso hoje lá, no Maracanã, Fluminense e Vasco, jogo que promete muito de rivalidade, principalmente nos últimos tempos, né? O Vasco e o Fluminense tem mil histórias, né? Nos anos 80 era horrível para o Vasco de enfrentar o Fluminense, por melhor time que o Vasco tivesse, não vencia o Fluminense, e isso virou nos anos 90 e continua hoje. O Vasco tem o maior número de vitórias no confronto, contra o Botafogo ainda mais. O Botafogo não chega nem a metade do número de vitórias do Vasco. O Vasco só não tem o maior número de vitórias sobre o Flamengo, entre os clássicos. Mas, e aqui apimenta mais esse clássico, venda dos ingressos. O Vasco, o Fluminense Notícias, posto disponível 50 mil ingressos. O Vasco praticamente já havia esgotado a sua parte, né? A ponto de youtubers ligados ao Fluminense praticamente explorar para os seus torcedores comprar os seus ingressos, com medo da torcida do Vasco pegar a deles também, já que a torcida do Vasco é gigantesca demais. Bom, e havia muita reclamação por parte do Vasco, né, já que poucos ingressos e muitos torcedores pedindo à diretoria de se posicionar, pensando que o Vasco podia colocar mais ingressos, mas é tudo com o Fluminense, que é o mandante do jogo, e houve um estresse entre as duas diretorias e chegaram a um denominador comum, né? O Fluminense botou mais de 33 mil ingressos à venda. Os torcedores do Vasco poderão comprar pelo site futebolcard.com, só na internet. Já o Fluminense terá postos de venda, né, físicos, que poderão ser comercializados amanhã, serão comercializados amanhã de 8 da manhã às 8 da noite. Agora do Vasco só pelo Futebol Card. E os preços variam de 20 a 450. No setor leste e no Maracanã Mais, que é o Maracanã Mais já misturado entre as duas torcidas, a inteira está 450 e a meia entrada é R$ 257,50. Já o setor leste, que também é destinado à torcida do Vasco, os sócios poderão comprar pelo código da Futebol Card a R$ 35, a meia entrada a R$ 35, inteira a R$ 70, mas vai ser um jogão de casa cheia lá no Maracanã. Estaremos lá, toda a galera da Rádio Rodamix. Eu acredito que o Eduardo Ferrari vai estar lá narrando, e toda a galera lá fazendo o Vasco Fluminense, um primeiro grande teste do Vasco
em 2023, já que é um clássico cheio de rivalidade. Bom, e para esse jogo, o Vasco não poderá contar com o Figueiredo e o Robson, que nos exames detectaram lesão. O departamento médico não falou ainda sobre o grau da gravidade dessas lesões, nem deu prazo de recuperação. Eles não trabalham com prazo dia após dia avaliando os atletas, mas dificilmente tanto o Robson quanto o Figueiredo estarão disponíveis para o clássico de quinta-feira contra o Botafogo, também no Maracanã. Então é 2 desfalques certos em 2 clássicos consecutivos. Para o lugar do Robson, muito provavelmente o Miranda será mantido. Já o Figueiredo, nos últimos jogos, o Eric Marcos vem jogando, mas o Edinaldo e o Arellano inclusive foi contratado para ser esse cara, o titular entre os pontas, poderá ser escalado. Mas vamos ver aqui com o Maurício Barberi, que amanhã terá uma entrevista coletiva com ele. Pelo jeito não estaremos lá, mas ele deve falar ou dar uma pista de quem será o substituto do Figueiredo contra o Fluminense. Quem vocês acham que deve ser o titular no lugar do Figueiredo? Podem opinar. Aqui a galera tem moral, aqui todos têm vez. Bom, além desses faltos, tem mais notícias do Vasco, como por exemplo no futebol feminino. Ontem a gente falou futebol feminino, tem vídeos anteriores que falávamos na falta de notícia do futebol feminino. Ontem o Vasco anunciou a demissão de praticamente toda a comissão técnica do técnico Antônio, da auxiliar Pretinha, da preparação física e tudo. Hoje o Vasco anunciou a contratação da técnica Jaqueline Correia, ela que tem passagem pelo Flamengo, e vai vir uma nova comissão técnica. Bom, foi um ano de 2022, foi um ano triste, de dar vergonha no futebol feminino, um descaso da diretoria, ainda com a administração da associação, com as garotas. Chegou ao ponto das garotas estarem passando fome, literalmente dito, já que a diretoria ficou mais de 4 meses devendo salário, a Ambev dava dinheiro para investir no futebol feminino, mas de acordo com a diretoria, os cálculos foram errados, o dinheiro acabou rápido. E depois veio a parceria com a Carol, que ela investiu no futebol feminino, inclusive ainda ela fala do Vasco, bota a camisa do Gigante da Colina, mas não foi o suficiente para fazer um time competitivo. O Vasco terminou em último lugar no A2 do Campeonato Brasileiro, com isso a A2 equivalente à Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, caiu para o A3. Estava tendo um impasse entre a SAF e a empresa da Carol, de um valor investido no futebol feminino. Agora, com a nova comissão técnica, a SAF e a empresa da Carol devem chegar a um denominador comum e fazer um time competitivo, que o objetivo desse ano é subir para a A2, que é como se fosse a Série B, para entenderem, comparando com o futebol masculino, a Série B, e em 2025 subir para a elite do futebol brasileiro. Hoje, mais tarde, teve Corinthians Internacional na Globo, mas o Vasco não faz parte do elite no futebol feminino. Esperamos que em breve esteja. Eu particularmente acho que foi uma falta de respeito com a Pretinha,
A Pretinha tem história no Vasco, é a versão do Roberto Dinamite do futebol feminino. Eu quis dizer, da maior artilheira, a jogadora que mais fez gol com a camisa do Vasco. Eu acho que ela deveria ter feito parte permanente da comissão técnica. Podia dispensar o treinador, mas a Pretinha tinha que ficar. Eu não sei se a SAF sabe da história da Pretinha com o Vasco, mas dispensar a Pretinha também. Bom, vamos ver como que vai ser esse time do Vasco. Esperamos que o objetivo de subir para a A2 seja alcançado. E deverá ser a obsessão de todos envolvendo o futebol feminino do Vasco. Aliás, a SAF, quando comprou o 70% do futebol do Vasco, foi englobado não só a base como o futebol masculino, como o futebol feminino também. Então, eles têm a obrigação de montar time forte no futebol feminino também. Bom, além disso, vamos falar dos goleiros do Vasco. O Alessandro foi emprestado para o Avaí, né, de Santa Catarina, né, até o final do ano, com opção de compra. Se ele for bem lá, né, e eles tiverem interesse de permanecer com o arqueiro, vai ter um valor do passe fixado para que o Avaí compre o Alessandro. Boa sorte ao Alessandro, vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, e depois de falar de Série B, ele tem experiência, viveu isso ano passado com o Vasco. Mas não deverá ser o único goleiro a sair, né, já que o Vasco tem 2 goleiros agora que vão brigar pela titularidade, que é o Ivan e o Léo Jardim. O Thiago Rodrigues, por exemplo, o seu irmão, o Benjamin Rodrigues, ainda procura clube para o irmão. Deverá ser em breve ser o outro a sair, se é Januário. E não me surpreenderia se o House também fosse emprestado. Um dos dois deverão ser emprestados, já que hoje, atualmente, diria que o House e o Thiago brigam pela vaga de terceiro goleiro. Bom, o House na pole position, pode-se dizer, já que quando o Vasco estava lá nos Estados Unidos, o House era o titular do gol vascaíno. Bom, e pelo jeito a novela Manual Compasso deu para trás. Hoje é o último dia de janela, né, desse primeiro semestre, e não foi confirmada ainda a contratação do arqueiro aí, do zagueiro. Mas 2 meses de disputa, até agora não houve notícia. Está aquela burocracia ainda, mas será que vai dar tempo de escrever? Bom, até mais dia do Vasco. Olha que hoje foi o Vasco sempre cheio de notícias. Amanhã tem a entrevista coletiva do Maurício Barbieri. Vamos repercutir aqui no Vasco Velocidade sobre a entrevista do técnico vascaíno, sua expectativa do seu primeiro clássico no comando do Vasco. Até mais.